Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Graça e paz, queridos. Vamos colocar em pé, vamos iniciar o nosso culto. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que o Senhor preparou. Soberano, nós te amamos e declaramos a Ti, Senhor, a nossa fidelidade, a nossa confiança e esperança está em Ti. Ainda que esse mundo, Senhor, vá de mar pior, nós nos refugiamos em Jesus, pois nele, ó Deus, nós somos restaurados, renovados e abrigados, ó Deus, das tempestades da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom ânimo, o Senhor, ó Deus, é a nossa alegria, o Senhor é a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos e esperamos, ó Pai. Senhor Deus, que esse momento agora, Pai, seja um momento de adorarmos e bendizermos o Teu nome. Ó Deus, coloque as nossas preocupações, as nossas inquietações debaixo, ó Deus, da Tua mão poderosa agora, e nos ajuda, Senhor, a nos entregar por inteiro, ó Deus, em total confiança, em total dependência de Ti. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos lembrar a Tua palavra e que nós possamos por ela, ó Deus, vivermos. E que ela seja, Senhor, o farol do Senhor em nossas vidas, iluminando, ó Deus, o nosso coração e os nossos caminhos. Abençoe o Teu povo. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está. Abençoe logo mais a nossa profissão de fé que nós teremos. Que seja um momento, ó Deus, mesmo aqui de testemunho da fé que Jesus nos deu. Toma, ó Deus, as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a passar por esses dias difíceis. Que nós possamos, ó Deus, aqui em nossas aflições, lembrar desta doce palavra, ó Deus. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos faz mais do que vencedores por meio dele. E é no nome de Jesus aqui oramos. Amém e amém. Ainda em pé, convido você a abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. O livro é o livro de Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 29, de 1 a 14. Jeremias, profeta chorão, ele teve uma missão muito grande, falar para o povo sobre o cativeiro babilônico. Em muitas situações ele foi acusado, de falso profeta, quando na verdade ele era o verdadeiro e os outros é que eram falsos. Ele pregava dizendo que viria o julgamento do Senhor, ele pregava convidando o povo a se arrepender e o povo não se arrependeu. E aqui no capítulo 29 de Jeremias nós temos uma carta de Jeremias para os líderes de Jerusalém, lembrando eles da palavra do Senhor. Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. E ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Jeremias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome.
eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersarei, e os trarei de volta para o lugar de onde os exportei, diz o Senhor. Amém? Pode se sentar. Que palavra maravilhosa. Veja que Jeremias confronta o povo. Havia falsos profetas que diziam que estavam tendo sonho. Não, isso é mentira. Nós somos o povo eleito de Deus, nós não seremos deportados. Mais ou menos, contextualizando em nossos dias, seria assim, né? O crente não passa por lutas. O crente não passará por pandemias, por dificuldades. Veja que Jeremias é que era o verdadeiro profeta. Ele dizia, vocês vão passar pelo cativeiro. Mas sigam a vida de vocês. Essa ideia aqui de casar, de dar os filhos, sigam a vida de vocês. Mas saibam disso. Se vocês me buscarem de todo o coração, se vocês se voltarem, eu me voltarei a vocês. E o final do texto é uma mensagem de esperança para aquele povo. Olha, eu vou resgatar vocês. Eu vou estar com vocês. Essa mensagem também é uma mensagem para nós, os cristãos. Nós somos o Israel de Deus. O Senhor estará conosco. O Senhor nos ajudará a passar por esses dias. O importante nessa jornada é que continuemos aqui, orando ao Senhor, dependendo do Senhor. Que essa palavra possa então trazer esperança ao seu coração. Volte-se ao Senhor, clame a Ele, olhe a Ele e Ele nos ouve. Procure o Senhor e você o achará, se você procurar de todo o coração. Amém? Nós vamos trazer agora alguns comunicados. Quarta-feira nós vamos ter aqui a missionária irmã Pascoalina. Então vai ser um culto aqui que nós vamos ouvir um pouco sobre missões nacionais. Irmã Pascoalina é missionária da Ajuda de Missões Nacionais ali em Lagoa Real. Então venha, vai ser um momento maravilhoso. Nós vamos ter aqui de novo a banda do pastor. Então é o momento da gente estar aqui em comunhão. A quarta-feira aqui foi um culto muito maravilhoso, fiquei muito feliz. E então esperamos que vocês possam abraçar cada vez mais aí as nossas super quartas. Vamos lembrar os irmãos que a nossa campanha de ação social também continua. Então tragam kit de alimento não perecível, tá bom? Não se esqueçam disso, irmãos. Há pessoas famintas em nossa cidade. Então traga o seu kit de alimento não perecível, deposite aqui. O nosso carrinho está ali no fundo, mas mesmo assim nós precisamos continuar trazendo aí o nosso alimento para abençoar vidas. Hoje, pós-culto, terminou o culto aqui, nós vamos ter a profissão de fé, tá bom? Então não vá para casa para a gente dizer o nosso último amém aqui. Não é o término das atividades, nós vamos ter a profissão de fé de alguns irmãos, eles vão testemunhar o que Jesus fez em seus corações. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós não vamos ter o culto aqui, nós vamos ter o culto lá no Samap, no sítio Samap. Vamos ter um culto lá e depois nós vamos ter os batismos. Tá? E aí o Senhor gosta, hoje mesmo esse clima assim mais frio, mas o Senhor é dono de todas as coisas, né? E com certeza, talvez se tiver esse clima frio, os corações vão estar superaquecidos pelo poder de Deus. E falando ainda sobre a super quarta, por favor, Val, me ajude aqui, Val. Essa folha, distribua, por favor. Pode passar com a caneta, tá? Para cada irmão. Essa folha aqui, ó, você vai receber essa folhinha aqui em sua mão. Vai estar escrito assim, culto do amigo. Então tá escrito assim, há amigos mais chegados que irmãos. Eu tenho amigos assim, pessoas que não são crentes, que são amigas minhas aqui em Caetité já. E eu louvo a Deus por isso. Então, nessa folhinha, você vai escrever seu nome, o nome de seus amigos abreviados, que você gostaria de trazer no culto do amigo, que a gente vai fazer
na data de 14/10. Então você vai começar a partir de agora, em nossos cultos a gente vai lembrar para que você esteja orando por eles, de preferência amigos não crentes. Não quero que você convide crentes para cá, quero que você convide não crentes. Então a data vai ser 14/10/2020. E por que nós vamos fazer isso com a data prolongada assim? Porque a gente vai adquirir umas Bíblias, né? Eu estava vendo na internet, tem uma Bíblia super barata, uma Bíblia linda, da família cristã. Não sei se vocês já viram aquela Bíblia com a imagem de um leão. E eu estava vendo lá, irmãos, uma caixa com 12 Bíblias, são R$107. Então vai dar mais ou menos R$10 para cada irmão. Vou fazer um desafio para você então, de convidar o seu amigo, mas também de presenteá-lo com a Bíblia. Por isso está escrito o número de Bíblias. Se você convidar 3 amigos, 3 Bíblias, R$30. Vai ser a maneira de você estar abençoando o seu irmão, seu amigo, tá? Então está aqui, você coloca o seu nome, você coloca o número de amigos que você vai convidar e o nome deles, que a gente vai desafiar a orar por eles, e o número de Bíblias que você vai adquirir. Eu preciso disso para hoje, porque como demora mais ou menos um mês, mais ou menos as entregas hoje, eu preciso disso para hoje, porque amanhã ou hoje à noite a gente já vai fazer esse pedido, tá bom? Então, desde já espero que os irmãos estejam abraçando aí esse evento evangelístico a fim de evangelizar as pessoas, ok? Nós vamos lembrar você também que nós vamos também começar a nossa campanha de missões nacionais na quarta-feira. Então venha mesmo estar cultuando a Deus. Nós vamos agora ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O pastor Hernandes Dias Lopes apresenta aqui esse versículo como uma justificativa sentimental de algumas pessoas para não serem dizimistas. E algumas pessoas apresentam esse versículo. Ele diz assim que este texto não fala de dízimo e sim de oferta. Dízimo, ele coloca, eu concordo, segundo as escrituras, é realmente uma dívida. E aqui de fato ele diz assim que nós precisamos entregar a Deus o nosso dízimo. E quando nós não entregamos, nós roubamos. E ele coloca assim, o que está acontecendo então em nosso coração, que não permite que nós tenhamos alegria em dizimar, em sustentar a causa que abraçamos e defendemos. Então as escrituras nos desafiam aqui a fazer com alegria, que esse seja aí o combustível mesmo a mover o seu coração, a vir ao altar, a entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero orar a Deus por você e depois ao som aqui de um cântico, o Ministério de Louvor vai cantar, você poderá trazer o seu dízimo ao altar do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que tudo que fizermos ao Senhor seja com essa motivação, Senhor, porque o Senhor nos deu o melhor e que possamos fazê-lo com alegria. Que nós não venhamos roubar o Senhor, Pai, mas que sejamos fiéis em tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Nós queremos agora apresentar aqui essa igreja que tem sido fiel. Nós oramos por aqueles que têm contribuído, Deus, com os dízimos, com as ofertas. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Que o Senhor continue, Deus, cuidando do Teu povo e abrindo, Deus, assim, as janelas do céu sobre a sua vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ao som deste canto, então, você que veio para adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, poderá fazer. Amém, bom dia a todos. Graças a Deus, irmãos, amém? Bom dia a todos. Nós vamos cantar uma canção aqui, nós vamos repeti-la à noite. É uma música muito linda, já tem um tempinho. Pelo menos eu nunca cantei aqui na igreja, é uma música mais antiga, mas vamos refletir enquanto os irmãos trazem aqui os dízimos e ofertas. Ressurreição, nós lembramos Cristo.
espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Vamos passar de novo. Foi igual eu como ensaio. Porque o som é igual mulher, assim, é meio instável, para entender muito assim, né? Então, mas no final tudo dá certo. Vamos lá.
Nós vamos prontamente abrir a palavra de Deus, no livro de Salmos, o Salmo de número 20, é o Salmo de hoje. Salmo de número 20. Por favor, se coloquem em pé. Vamos. Salmo de número 20. Eu te desafio a permanecer firme também nos dias maus. Salmo de número 20. Para o mestre de música, o Salmo de Davi. Que o Senhor te responda no dia da angústia. Que o Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Que te dê o que teu coração deseja, realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e erguemos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador
da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, concede vitória ao Rei e responde-nos no dia em que a Ti clamamos. Senhor Deus, rogamos a Ti que a Tua palavra possa, Senhor, nos limpar e nos purificar dia após dia. E nesses dias que são dias difíceis, maus, que nós possamos aprender com ela, Senhor, a permanecermos inabaláveis. O Senhor é a nossa força, é a nossa porção, é a nossa bandeira. Por isso, ó Deus, nós descansamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Um salmo bonito, né? Que salmo lindo. Esse salmo é um salmo que era lido ali na coroação de um rei. Na verdade, quando o rei saía à batalha, lia-se esse salmo. Esse salmo também, depois ele passou a ser lido também ali na Inglaterra, diante de períodos de guerra. Foi recomendado então que ele fosse lido também. E me salta aqui aos olhos o verso de número 1, um dia de angústia, e o verso de número 8, que fala que nós levantamos e ficamos de pé. Como é que é essa situação? Um dia de angústia. Parece que esse dia de angústia aqui é um dia de guerra, em que o rei sai para uma guerra. E aí ele coloca como um dia de angústia, mas no final do verso 8 fala que nós nos levantamos e ficamos de pé. Como é que pode ser isso? Como é que a gente pode permanecer firme em dias de angústia? Então, como é que você se prepara para uma guerra? Esse salmo era lido antes de uma guerra, de uma batalha. Como você se prepara para um grande desafio? Como pode ser um conflito, uma cirurgia, um trabalho muito perigoso? Como é que você se prepara para isso? As pessoas, no texto que nós acabamos de ler, estão às vésperas de uma grande batalha. E a tentação é olharem para outra coisa e não para o Senhor. É fazer de outra coisa a sua arma e não confiar no Senhor. Davi, ele aprendeu uma lição muito preciosa quando jovem, quando ele enfrentou o gigante Golias. E ele disse àquele brutamontes cheio de esteroides, ele falou o seguinte: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Todos que aqui estão saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse texto aparece em 1 Samuel 17. Então, mais tarde em sua vida, Davi vai ensinar aos seus exércitos a mesma lição. Eles deveriam lutar bem, mas por fim, a vitória da batalha pertencia ao Senhor, e a nossa confiança não deveria ser depositada nem em espadas, nem em dardos, nem em flechas. Então, este salmo é um salmo de Davi, e é interessante. Como é que esse salmo era lido? Do verso 1 ao verso 5, a congregação, o povo de Israel, lia voltado para o rei. Eles oravam, esse salmo é uma oração. Do verso 1 ao verso 5 é o povo orando pelo rei. É o povo levantando a mão, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. O verso 6 é a oração do rei, depois que ele ouviu a oração do povo. E do verso 7 até o verso 9, o rei e o povo fazem aquela declaração. Uns confiam em carros, em cavaleiros. Todavia nós faremos menção do nome do Senhor. Então olha que oração maravilhosa. Tem algo a nos ensinar. Então, nessa ocasião, foi composto aqui, era justamente uma situação, um dia de angústia, um dia de batalha. E esse salmo, então, foi nos dado para trazer também esta esperança de que nos dias maus também nós podemos permanecer firmes aqui, se focarmos a nossa fé e esperança no nome do Senhor.
não em outras coisas. Então, de acordo aqui com essa ideia, e como ele parece manifesto aqui na face desse salmo, ele é composto então dessas partes alternadas aí, que envolvem todo o povo, envolve o rei declarando. E ainda pensando sobre esse dia de angústia, talvez para você seja o seu trabalho amanhã, o problemão que está te esperando lá, que você deixou na sexta-feira. Pensando nesse dia de angústia, que pode ser talvez um problema de saúde, enfim, uma outra área da sua vida, ele é um dia de guerra, um dia mau. Como nós podemos permanecer firmes nesse dia mau que nós estamos passando aqui de pandemia? É a pergunta. Como é que a gente pode permanecer firme e de pé? E aí, eu quero te dar aqui então algumas direções. Primeira direção: volte-se em total dependência do Senhor e viva para honrá-lo e glorificá-lo. É o que nós temos no verso 1, no verso 5, a oração do povo. O seu rei está saindo em batalha com o seu exército, muitos tinham ali filhos, irmãos, e a lição que o povo nos ensina aqui por meio dessa oração é: volte-se em total dependência do Senhor e viva para honrá-lo e glorificá-lo. Eram soldados, eles eram fortes, eles tinham lanças, eles tinham cavalos, eles tinham flechas, mas o Salmo nos ensina que é nos voltar em dependência total e viver aqui para honrar e glorificar o Senhor. É em nome do nosso Deus. Isso indica que eles não deveriam também em nome de Davi, eles não deveriam em nome de Israel, mas eles deveriam em nome do nosso Deus. Isso indica então um sentimento de dependência de Deus. E também que o empreendimento empreendido aqui era para promover a honra e a glória, não de Davi, não de Israel, mas do Senhor. Do Senhor. Se você quer ser vitorioso no dia da angústia, faça tudo. O apóstolo Paulo já nos diz isso. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós queremos permanecer firmes, irmãos, ao final de uma batalha, nós precisamos nos voltar em total dependência do Senhor e viver de maneira que Ele seja glorificado em nós e honrado por nós. Não foi em sua própria força, não foi aqui por causa dos seus argumentos, não foi aqui por causa das suas armas, mas foi por causa do Senhor que eles foram vitoriosos. O povo de Israel não saía para promover a si mesmo, mas também para promover o nome de Deus. E foi com a confiança do sucesso, por causa do nome do Senhor, é que eles saíram. É interessante que às vezes a gente sai para algumas batalhas, guerras, e em muitas situações a gente procura ali no início do jogo: vamos lá, vamos reunir aqui time, vamos lá, vamos lembrar que a gente é forte, a gente tem um bom jogador, vamos vencer. E às vezes a gente é desafiado, num momento de batalha, a procurar dentro de nós aquilo que possa trazer motivação. O Salmo 20 nos desafia a voltar-se em total dependência do Senhor. Quem é que está falando isso aqui? Aquele que enfrentou um gigante e não venceu por causa da força do seu braço. Aquele que vencia exércitos, não por causa da sua agilidade com a sua espada, mas porque fez do Senhor a sua bandeira, e em nome do Senhor. A primeira estratégia, então, para enfrentarmos os dias maus aqui, deve ser de dependência do Senhor. Lembra que eu já fiz essa ilustração aqui? Se você for sair para uma grande missão, para uma grande jornada, qual a coisa mais importante que você vai colocar na sua mochila? Para a sua trilha, para o seu passeio, para a sua batalha. E você precisa não colocá-lo dentro da mochila, mas levá-lo contigo, o Senhor. Você precisa voltar. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa bandeira. Vamos erguer nossos padrões, ou como deveríamos dizer, nós vamos então fazer do Senhor
o nosso general à nossa frente. Veja que era um costume naquela época, por exemplo, ali, lá dentro do livro de Números, de Josué, nós vemos isso, né? Havia assim, ali, os pendões, né? Ou seja, as bandeiras que identificavam uma pessoa, um grupo e a sua nacionalidade. E aqui o povo diz, verso 5, nós vamos fazer do nosso Senhor. E veja uma coisa interessante, lembra que do verso 1 ao verso 5, o povo está orando em direção, de certa maneira, até colocando a sua mão de certa maneira para o rei. Olha o que o verso 5 diz, ele diz assim, nós nos regozijaremos na tua salvação. Nós vamos nos alegrar na vitória do rei. Verso 5 diz assim, qual o rei? Rei Davi. E diz assim o texto, e no nome de nosso Deus ficaremos nossas bandeiras. Em nome do nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as suas petições. Ou seja, o verso 5 diz mais uma vez o quê? Que o povo estava orando pela vitória do rei, mas que esta vitória viria em nome do nosso Deus. O povo está dizendo o seguinte, ó rei, nós estamos aqui orando por você. Vamos ficar muito alegres com a vitória sua, ó rei Davi. Mas a nossa bandeira vai ser erguida, ela vai à nossa frente, em nome do Senhor. A vitória vai ser sua, mas nós vamos erguer a nossa bandeira em nome do Senhor. É interessante, né? Porque a pior derrota, e me pergunta aqui um trocadilho, uma brincadeira, o mais pior do pior é na vitória você tomar a bandeira para si. Como eu sou forte, inteligente, ágil. O povo orou para o rei para lembrar o rei de que na sua vitória a nossa bandeira ainda vai ser erguida em nome do Senhor. Cada nação tinha sua própria bandeira. O povo de Israel declarava, nós temos uma bandeira e ela é o Senhor. Ela é o Senhor. Pensando ainda em dia de angústia, em dia de guerra, um dia mau, como nós podemos permanecer firmes, irmãos, depois de uma grande batalha? A direção que eu quero trazer para você aqui é que, volte-se em confiança aqui, na oração em nome do Senhor. O verso 6, nós temos a oração de Davi aqui do rei. E a oração ele diz assim, ele falando, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Olha o que Davi está orando. Davi, ele escuta a oração do povo, e a confiança que o povo ali ora, que o povo verbaliza do verso 1 ao verso 5, é tão contagiante, que ele ora já apresentando os versos do passado. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. É interessante como a confiança, a dependência de Deus, ela é maravilhosa e ela, de certa maneira, ela é ali derramada sobre Davi. Então, olha, diante da oração desse povo aqui com tanta confiança, eu só posso orar com confiança também. E assim ele ora. Então, para vencermos aqui os dias maus, nós precisamos entender que só podemos fazer voltando-nos em confiança, em oração, em nome do Senhor. Esse salmo todo é uma oração. O verso 1 ao 5 é a oração do povo, o verso 6 é a oração do povo, do verso 7 ao verso 9, são todos ali orando e confessando ali, declarando a sua total dependência de Deus. Então, nós precisamos entender que um instrumento precioso para vencermos aqui os dias maus é a oração. E lembramos aqui também que esta oração é feita antes de sair, antes da batalha. A gente precisa orar na batalha, durante a batalha, mas principalmente antes de sairmos para a batalha, precisamos orar, e orar com confiança. Se no verso 5 o povo voltou a mão para o rei e disse, olha, nós vamos nos alegrar com a tua vitória, ó rei, mas nós vamos levantar a nossa bandeira em nome do Senhor. Davi no verso 6 ele diz que em nome do Senhor também ele acredita.
E por isso que ele ora. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E salvará. Isso está de acordo então com essa visão então, que nós vimos aqui. Ele expressa a sua certeza de sucesso porque ele viu a confiança do povo. E a confiança do povo, a oração feita pelo povo. Uma oração sincera, de coração, e em nome do Senhor, o trouxe confiança. O povo ali havia manifestado tanto zelo pela causa, eles haviam orado com tanto fervor, com tanta piedade ali, que Davi não poderia responder à oração que foi feita do verso 1 ao verso 5, senão com fé. Essa confiança que havia em vocês, agora também há em mim. Agora eu sei. Ele fala, não saberei. Interessante. Tu não saiu da batalha ainda, rapaz? Como é que você já sabe? Você nem voltou da batalha ainda, rapaz? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Veja que Davi está declarando então que, por meio da oração do povo, ele obteve confiança em nome do Senhor. E é interessante aqui uma diferença que faz, porque no verso 1 ao verso 5, o povo ora a Deus e diz que o Senhor está em Sião. Né? Olha aí o verso 2, envie socorro desde o santuário de ti, Sião. Então, na oração do verso 1 ao verso 5, o povo está descrevendo que o Senhor está no santuário, ali. Mas no verso 6, Davi fala aqui dos céus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele ouvirá desde o seu santo céu. O que Davi está dizendo aqui? Que independentemente de lugar, o Senhor escuta a oração dos seus filhos com a força salvadora. Se no verso 5 o povo diz que é em nome do Senhor, e não em nosso nome, não confiado em coisas, não confiando em recursos humanos, nem confiando no nome dos homens, mas no Senhor, Davi também aprende essa lição. Veja que no final do verso 6 ele fala onde está a confiança dele. Ele fala na mão direita salvadora do Senhor. E você sabe que a mão que você tem mais agilidade, mais força é a mão direita, não sei que você seja um canhoto. O que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo, sim, eu sei que o Senhor irá salvar o seu ungido, mas eu sei que a mão que está por trás da minha vida é a mão do Senhor, porque um dia eu atirei pedras no gigante, mas a mão que estava atrás, daquela mão que girou uma funda, era a mão do Senhor. A força que atirou uma pedra foi a força do Senhor. Davi também não confia nos recursos humanos, não coloca a sua confiança no seu braço. Ele diz que foi a mão do Senhor. A mão do Senhor que obteve força. A mão direita então era esse instrumento pelo qual aqui eles acreditavam ser a mão mais forte. Deus é que responde às nossas orações. Deus ouviu a oração do seu povo e agora ouviu a oração de Davi. Veja que nós somos desafiados também em nossas lutas e batalhas, irmãos, a dar honra e glória ao Senhor e a reconhecer a mão do Senhor sobre o nosso sucesso. Samuel Adams foi um dos grandes responsáveis pela libertação das 13 colônias dos Estados Unidos. E o reino ali da Inglaterra dominava as 13 colônias. E Samuel Adams se envolveu muito ali para que o povo ali dos Estados Unidos fossem libertos do domínio inglês. E em seu discurso de vitória, ele poderia ter falado das suas estratégias para vencer os ingleses. Ele poderia ter falado de si mesmo. Mas ele então, quando ele vai discursar, depois diante da sua vitória, ele diz assim: neste dia,
restauramos o único soberano, porque na Inglaterra tem rei, a quem o homem deve ser obediente. Ele reina nos céus, que vem o seu reino. Esse é o discurso que ele faz no dia da sua vitória, quando os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra. Ele se volta ao Senhor, não aos seus recursos, nem ao seu nome. Ele confia na mão direita, forte, poderosa, salvadora do Senhor. Pensando em dias de guerra, de angústia, eu quero trazer mais uma direção para você aqui. Erga os seus olhos para o céu e expresse a mais completa confiança em Deus, mostrando que Ele é a nossa arma. Volte os seus olhos para o céu, expressando a mais completa confiança em Deus e mostrando que Ele é a vossa arma. Se no verso 1 ao verso 5 o povo orou e falou: o Senhor é a nossa bandeira. Se no verso 6 Davi falou que Ele é a mão direita poderosa. Do verso 7 ao verso 9 nós vemos o povo em coro declarando: uns confiam em carros e cavaleiros. Isso não é uma referência a Êxodo. Todavia nós faremos menção do nome do Senhor. E é interessante que esse fazer menção é Ele que nós vamos pegar, é a arma que nós vamos escolher para lutar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Então, veja que o povo e o rei está expressando aqui a mais completa confiança em Deus e mostrando a verdadeira base de sua confiança. Nós confiamos em Deus porque Ele é a base desta confiança. Então, o significado geral aqui é que toda a sua confiança estava em Deus. Isso é colocado em forte contraste com os outros. Por quê? Se você vai conversar com alguém lá fora sobre os problemas da vida, ele vai sempre depositar a sua confiança naquilo que ele tem. Sobre segurança, ele vai falar: olha aqui como os meus muros são altos, olha a minha cerca elétrica, olha o meu alarme. As questões financeiras: não, eu tenho um dinheiro na poupança, eu vou conseguir passar por essa pandemia. Eles vão mencionar o que? Os seus carros e cavalos. Mas eles, o povo de Israel, o rei, que iria sair à batalha, declaram que confiam no Senhor, que descansam no Senhor. O significado é que não nos esqueçamos que nossa confiança não deve estar nas coisas que o olho consegue ver, que o coração contempla e que o coração se agrada. Olha o tamanho da minha fazenda, do meu trabalho. Elas são perecíveis, falhas. É por isso que o Senhor Jesus ilustrou o erro de alguém que deposita a sua segurança e paz nos bens. Ao homem que disse que iria construir mais celeiros, derrubar os velhos, e ele ia dizer para a sua alma: descansa, come, bebe. E ele disse para ele: olha, logo essa noite perderão a sua alma. E o Senhor nos desafia o quê? A anelar aquelas coisas que a ferrugem não pode corromper, que o ladrão não pode roubar, que o tempo não diminui, não destrói. Do verso 7 ao verso 9, o povo declara: nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, Ele é o nosso instrumento. O salmo todo, o salmo 20, é uma oração que o povo de Israel e o rei fazia antes a sair à guerra. É uma expressão de fé, um cântico de confiança no poder de Deus para proteger o rei e dar vitória ao seu povo. Mas a pior derrota é na vitória não reconhecermos que o Senhor é a razão da nossa vitória. É fazer de fato no nosso braço aqui a nossa confiança.
O Salmo 20 é uma oração. Diante do sucesso, irmãos, nós precisamos reconhecer a fonte do nosso sucesso, o Senhor dos Exércitos. Muitos de nós não pegam em armas para ir ao trabalho, muitos de nós não enfrentam dias de angústia, mas enfrentam dificuldades às vezes na vida. Muitos de nós precisam fazer do Senhor então, e reconhecer o Senhor como a origem, a base das nossas vitórias, e não os nossos recursos. É muito fácil depositar nossa confiança em nosso portfólio. Você sabe o que é portfólio? O portfólio é o portafólio, né? É uma lista de trabalhos de um profissional. Ou seja, as responsabilidades. É uma coleção de todo o trabalho em andamento na organização em que ele é responsável. De vez em quando nós somos desafiados a depositar então a nossa confiança em nosso portfólio. Mas as Escrituras nos desafiam a descansar totalmente no Senhor. Veja aqui o texto. Esse salmo é um salmo que é citado depois no Evangelho de João. Fala do ungido, o povo ora pelo rei ungido. O rei ora na certeza que Deus irá salvar esse ungido. E esse ungido que nós cremos e confiamos é o Senhor. É uma oração sincera. É uma oração antes da batalha, confiante no sucesso. Não por causa das bases humanas, mas por causa do nome do Senhor. Jamais devemos buscar o sucesso, a menos que o nosso empreendimento tenha sido precedido de oração. E quando nós somos então vitoriosos, precisamos ser vitoriosos também, reconhecendo que o Senhor é a base de todo o nosso sucesso e usar a nossa vitória para engrandecimento do seu nome. Compartilho com vocês essa grande ideia. Ore expressando a mais completa confiança e dependência em nome do Senhor. Como é fácil depositar nossa esperança em família, em nosso dinheiro, em médicos, em programas, em trabalho. Nós precisamos depositar nossa confiança totalmente no nome do Senhor. Eu li uma frase que diz assim: quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisa ter. Há situações em que os recursos humanos não ajudam nada, justamente para nos levar para a única alternativa que deveria ser a primeira alternativa: Deus. E tudo depende da importância que damos a Deus, irmãos. Alguns o têm como sua última alternativa, outros o têm como a mais sublime, a primeira e única. No dia de guerra que está se aproximando para você, volte-se então, Senhor. Muitos confiam em carros, trabalho, família, dinheiro, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os cristãos se voltam para o Rei ungido, Jesus. E em Jesus, no nome de Jesus, é que depositamos nossa total confiança e dependência. Que o Senhor complete sua palavra em nossos corações. Soberano Deus, obrigado por tua palavra. Nestes dias difíceis, nos ajude, ó Deus, aqui a tomar essas direções, principalmente orando ao Senhor, depositando nossa total confiança e dependência no Senhor. E pelo nome do Senhor, que possamos então permanecermos firmes. No nome de Jesus. Amém. E amém.